Vamos falar então sobre os meios de transporte em alemão. Vamos lá? Antes de a gente chegar nos meios de transporte, vamos ali para os pontos, né? Por exemplo, aeroporto, estação, né? Para os pontos em que a gente, por exemplo, vai pegar o nosso meio de transporte. O primeiro é der Flughafen. Atenção, Flug, esse G vai ter som de K, Flug, e Hafen, tá? Que é um H, Hafen, tá? Esse H faz ha. Der Flughafen significa o aeroporto. É interessante que a palavra Hafen significa porto e Flug, voo. Então, é o porto do voo, né? Parece como português mesmo. Aeroporto, né? Der Flughafen. A gente tem também der Bahnhof. Der Bahnhof. Esse H do Bahn é mudo, né? Ele alonga o A anterior. Bahn. E o segundo H a gente fala Hof. Então, fica Bahnhof. Bahnhof, que significa estação, tá? A estação, por exemplo, de trem, né, é Bahnhof. Dentro da estação, a gente tem, por exemplo, a plataforma, que a gente vai chamar de der Bahnsteig. Der Bahnsteig, tá? Ó, Bahn vai ser o mesmo som e Steig, como se tivesse um casinho no final. E o EI vai ter som de I. Então, Steig. Der Bahnsteig é a plataforma, tá? Mas a gente também tem a palavra das Gleis, que também é usado para falar da plataforma, né? Das Gleis. Gleis, que é uma palavra neutra, tá? E o ponto, por exemplo, de ônibus, eu vou chamar de die Haltestelle. Atenção, halte, a palavra vai até aí, halte, até o TE. Depois esse S vai ter som de sh, igual o X do carioca, Stelle. Halte, Stelle, que significa o ponto de ônibus, né? Halte é a parada, Stelle é o lugar, né? Então, o lugar de parada é a parada do ônibus, de Halte, Stelle, tá? Feminina. E agora vamos para os meios de transporte. A gente tem die S-Bahn, que a gente também pode chamar de Schnellbahn. Schnellbahn, tá? Schnellbahn, que significa trem rápido, né? Então, o S-Bahn nada mais é do que o trem rápido. Que a gente tem, por exemplo, em Berlim, né? Ele é um trem suburbano, digamos assim, né? Não é um trem que vai longe, é um trem que fica ali naquela região, naquela cidade ali, né? É um trem suburbano que a gente chama. E esse é o S-Bahn. Die S-Bahn ou die Schnellbahn, que é o trem rápido. Depois a gente vai ter o U-Bahn. Esse U está para Untergrund, que significa debaixo da terra. Untergrund. Grund é como se fosse o chão, né? A gente poderia falar. E unter de baixo. Então, debaixo da terra, tá? É o quê? É um metrô, né? De U-Bahn é o metrô. E por último, a gente vai ter de Straßenbahn, que vai ser o bondinho, né? Aquele que corre na rua. Por quê? Porque Straße é rua, né? Então, Straßenbahn vai ser o bondinho, o tram, né? Como a gente fala também aqui na Europa. Aquilo que passa, que vai pela rua, junto com os carros, né? O trilho que vai junto com os carros ali na rua. Depois a gente tem das Taxi, que é o táxi, claro. Der Bus, que é o ônibus. Der Bus, o ônibus. Der Zug, atenção, Zug. Vou falar com Z, vai ter som de TS, né? Então eu falo Zug. O Zug é o trem mesmo, né? Aquele trem que vai, por exemplo, para outras cidades, até para outros países. Esse é o der Zug. Depois a gente vai ter das Flugzeug. Flug, a gente já falou ali no Flughafen, que é voo, né? E Zeug é a coisa. Zeug é a coisa. Então, Flugzeug é a coisa que voa. Das Flugzeug, ou seja, o avião. E a gente também tem a palavra carro, né? Que a gente já conhece, que eu vou dizer der Wagen ou das Auto. Qual a diferença entre der Wagen e das Auto? Bom,
Das Auto é só carro mesmo, tá? É carro, como a gente está acostumado. Já Wagen é a palavra mais antiga e serve mais ou menos para tudo que tem. Que tem um espaço ali para você sentar e se movimenta, né? Por exemplo, um vagão é um Wagen, tá? Por exemplo, né? Então, vagão de trem é um Wagen. Além de ser carro, né? Quando você vai entrar no trem, às vezes você compra já com o número do vagão, vai ser o Wagen. Então, Wagen também é vagão, tá? Agora, eu quero falar para você sobre alguns verbos importantes, tá? A gente não vai fazer frases com eles hoje, a gente vai fazer frases com eles na quarta-feira. Mas eu já vou apresentar para você os verbos, que aí na quarta-feira você já está preparada, tá? Ou preparado para a aula. O primeiro verbo é einsteigen. Einsteigen, que significa embarcar. Einsteigen significa embarcar. Atenção, depois steigen. Einsteigen, que significa embarcar. Desembarcar vai ser aussteigen. Olha que interessante, o ein tem muitas vezes essa ideia de entrar, enquanto o aus tem essa ideia de sair. Então, einsteigen é entrar no meio de transporte, ou seja, embarcar. Aussteigen é sair de um meio de transporte, ou seja, desembarcar. E eu tenho mais uma terceira opção, que é o umsteigen. Atenção que na hora de falar o você tem que fechar os lábios, hein? Falar e os lábios têm que se encontrar. Umsteigen significa fazer baldeação. O que é isso? Por exemplo, você pega um meio de transporte, você pega um trem, para na estação de trem, depois você tem que pegar um ônibus, ou depois você tem que pegar até mesmo um outro trem. Não precisa mudar a tipologia do meio de transporte. Mas você tem que sair de um trem e pegar outro trem. Você tem que sair de um trem e pegar um ônibus. Você tem que sair do ônibus e pegar um metrô. Isso é umsteigen, fazer a baldeação, tá? Então eu tenho einsteigen, aussteigen e umsteigen. O verbo quando a gente usa para falar eu pego o ônibus, né? Fala assim, você vai pegar o ônibus onde? Pegar o ônibus, pegar um táxi, vai ser o verbo nehmen. Nehmen significa tomar ao pé da letra, né? Mas não no sentido de tomar líquido, mas no sentido de tomar, de apanhar. E vai servir, né, pra gente no sentido de pegar um meio de transporte, tá? Em português, lá em Minas a gente fala até mesmo tomar, né? Eu vou tomar um ônibus. Talvez vocês aí de outros lugares do Brasil não falem isso. Depois a gente tem abfahren. Atenção que o ab, tá? Esse B vai ter som de P. Abfahren. Abfahren significa partir. Então, por exemplo, quando o ônibus parte às 10 da manhã, eu posso usar esse verbo, abfahren. E eu tenho o verbo einfahren. O que é einfahren? É o contrário de partir. É quando o meio de transporte está entrando em algum lugar. Então, basicamente o einfahren é o entrar, só que dentro de um meio de transporte, né? Ou um meio de transporte. Então, eu posso falar que o ônibus entra na plataforma, né? Vai ser einfahren. Ou o trem está entrando, né? O trem está entrando na plataforma, também vai ser einfahren, tá? Então, vai ser quando o meio de transporte está chegando, entrando em algum lugar. Então, das ist alles für heute. Tschüss!